Fala galera, hoje a gente vai falar sobre Atos capítulo 17. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Atos capítulo 17 a gente vai ver a continuação da segunda viagem missionária de Paulo, viagem que, como você sabe, se você tem acompanhado os vídeos, ele faz com Silas. A gente vai ver Paulo passando por 3 cidades e as perseguições que ele sofre nessas cidades por onde ele passa. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrita ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com quem também está estudando o livro de Atos. Assim como eu fiz para a primeira viagem de Paulo, nessa segunda viagem missionária, lá no blog eu também deixei um mapa das cidades por onde Paulo passa, o mapa mais famoso que você vai encontrar na internet, da segunda viagem missionária de Paulo. Se você quiser ver o mapa, entender um pouquinho melhor, porque Paulo vai passar aqui por Anfípolis, vai passar por outras cidades, vai chegar até Atenas. Então, assim, tem algumas cidades por onde ele passa. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo, que você vai ver lá no blog o mapa e alguns assuntos que talvez eu nem trate tão profundamente aqui no vídeo. Assiste esse vídeo todo, depois dá uma passada lá no blog, clica nesse link que você vai ler com mais detalhes, vai ver o mapa, tem algumas coisas bem interessantes lá no texto que eu escrevi. Tem um ponto que eu não comentei tão profundamente no capítulo 16, mas que não tem como eu deixar de comentar aqui no 17. No capítulo 16, ainda, quando Paulo chega em Filipos, ele se encontra com Lídia, uma vendedora de púrpura, e Lídia auxilia Paulo ali enquanto ele está em Filipos. Aqui no capítulo 17, por cada cidade onde Paulo passa, a gente vai ver em alguns versículos específicos que também existem mulheres que se convertem ou até mesmo que auxiliam Paulo no seu ministério enquanto ele está naquela cidade. Isso fala, dentre outras coisas, tem um monte de coisas que nós podemos aprender com esses textos. Aliás, ministrei na célula sobre isso, sobre essas mulheres que Paulo vai encontrando no ministério dele, como elas ajudam ele. Enfim, tem bastante coisa para aprender aqui, mas, dentre outras coisas, fala sobre a importância da mulher auxiliando no ministério, da mulher participando do ministério. Sei que é um tema muito polêmico, não vou defender posição nenhuma aqui. O fato é que nos capítulos 16 e 17 de Atos, nós vemos algumas mulheres se convertendo e apoiando o ministério local que Paulo estabelece naquelas cidades. Paulo, então, no capítulo 16, está em Filipos, ele sai de Filipos, passa por Anfípolis, por Apolônia e chega em Tessalônica. E a gente lê aqui em Atos 17, versículos 1 e 2, o seguinte: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e, por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. Interessante a gente ver aqui, né, que Paulo, mesmo nas viagens missionárias, sempre que fosse possível numa cidade, ele ia para a sinagoga, estar ali com os judeus, ouvir o que era ensinado e também pregar a palavra. Dá para a gente extrair um monte de coisas daqui. Uma das coisas que esse texto fala comigo é sobre a importância de, não importa o que aconteça, onde nós estivermos, nós estarmos junto com o corpo de Cristo, estarmos, óbvio que aqui Paulo estava com os judeus, né, com a família que Deus, com o povo que Deus tinha escolhido para si, não necessariamente cristãos, ali muitos não eram cristãos, inclusive Paulo usava essas oportunidades para pregar as boas novas, mas Paulo constantemente estava no templo, com aqueles que também serviam a Deus. Isso fala sobre a nossa constância de estarmos com os nossos irmãos. E de novo aqui, entendam que eu não estou falando sobre a necessidade de estar fisicamente ali, por conta de diversas coisas pelas quais nós temos passado, mas que sempre que possível Paulo estava junto com outros servos de Deus. Uma outra coisa que eu aprendo é que Paulo também usava todas as oportunidades que ele tinha para levar o evangelho para os judeus, para levar o evangelho para as pessoas, independente de por onde ele passava. Ele estava disposto ali, como missionário, a atuar levando o evangelho. Isso é o que a gente deve aprender, né? São 2 coisas aqui, então. A nossa constância em estarmos com os irmãos, físico ou virtualmente,
e aproveitarmos todas as oportunidades. Paulo então começa a ser perseguido ali em Tessalônica porque os judeus ficaram com inveja das pessoas que estavam se convertendo, do número de pessoas que estavam se convertendo, na verdade, e então começam a perseguir Paulo. Paulo já estava acostumado com isso, provavelmente aqui, né? Já tinha sido perseguido em uma série de lugares diferentes, já tinha sido apedrejado, já tinha sido açoitado, já tinha sido preso, já tinha sofrido um monte de coisas. Acredito até que ele já estava acostumado. Então Paulo vai para Bereia, junto ali com Silas, com Timóteo, vai para Bereia. E chegando em Bereia, muitas pessoas conhecem essa passagem. A gente lê lá nos versículos 10 e 11 o seguinte: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. De novo Paulo na sinagoga. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. A gente fala bastante sobre os bereanos, né? Eles fizeram isso. Paulo falava, eles viam se aquilo estava na palavra. E esse é um ensinamento muito importante, né? A gente deve sempre checar na palavra aquilo que a gente está ouvindo. Falo sempre isso, né, gente? Não sou o dono da verdade. Tudo que eu falo aqui, vai lá ler na palavra se é isso mesmo. Vai cruzar com outras referências. Vai olhar o todo, vai olhar os capítulos próximos para ver se eu não estou fazendo nenhuma interpretação errada aqui. Isso vale para tudo que nós ouvimos, para qualquer pregador que for. Nós devemos checar na palavra, não porque nós estamos desconfiando da índole da pessoa. Não, é porque é saudável que, assim como a igreja de Bereia, nós façamos a mesma coisa. Interessante notar que Paulo não escreveu, depois pelo menos não consta nas Escrituras, uma carta de Paulo para essa igreja. Talvez, e aqui entra uma inferência minha, muito distante aí, mas talvez porque eles nem precisassem, mas já fossem maduros o suficiente para não cair em doutrinas, para não acreditar em doutrinas que não estavam de acordo com a palavra. Talvez a igreja fosse madura o suficiente simplesmente porque aquilo que eu via ia verificar na palavra se era verdade, se fazia sentido, se conectava com tudo que já havia sido escrito. Uma lição de vida para nós. O que acontece é que Paulo, ali em Bereia, também é perseguido por judeus que estavam vindo de Tessalônica. E então os discípulos ali enviam ele para Atenas. Enviam só ele, Silas e Timóteo irão depois. E o combinado com Paulo era: Paulo, espera Silas e Timóteo chegar, fica lá tranquilão. Quando eles chegarem, vocês continuam aí a viagem. Mas Paulo chega em Atenas, olha para a idolatria que a cidade vivia. Atenas, né, era uma cidade importantíssima, cheia de filósofos. Aliás, muito da filosofia que a gente vai estudar aí na história, muitas das coisas vêm ali da Grécia, vêm de Atenas. Então, uma cidade extremamente idólatra, com diversos tipos de pensamentos diferentes, que cultuava todo tipo de divindade. Paulo olha para isso e ele não se aguenta. Ele fala: não, eu preciso pregar a palavra aqui. Eu sei que Silas e Timóteo não chegaram, eu sei que o combinado era esperar, mas ele não se aguenta e ele começa a pregar a palavra. A gente vai ler isso ali mais ou menos nos versículos 15, 16 e 17. Ele tinha combinado de esperar. E aqui também tem uma interpretação minha, né, de que por esse motivo, Paulo, vendo ali a idolatria da cidade, ele não se aguenta e começa a pregar. E daí fala com ousadia ali para os gentios, usando um discurso que é muito alinhado com o que os gentios ali entendiam, mostrando Deus como criador de todas as coisas, usando o discurso para se conectar com aquele povo, discursos muito diferentes do que ele usava na sinagoga, quando pregava para os judeus. A gente já falou disso, né, da adaptação que Paulo fazia do discurso dele para o público que o estava ouvindo. Então aqui um discurso muito interessante de analisar, como Paulo estava falando, mas prega ali para eles por não se aguentar, por ver a cidade entregue à idolatria. Isso é uma lição para a gente, né? A gente precisa também entender que a gente não pode se conformar com o pecado. Não que a gente tem que sair aí discutindo com todo mundo, chamando todo mundo de pecador. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a gente precisa olhar a situação do mundo à nossa volta, das pessoas vivendo em pecado,
e a gente tem que amar essas pessoas até o ponto onde a gente não aguente e precise falar que Deus tem o melhor para a vida delas. E acredite, eu sei o quanto isso é difícil. Eu sei que não é fácil a gente sair pregando para todas as pessoas que a gente vê que estão entregues ao pecado. Mas era isso que Paulo fazia. Paulo tinha dentro dele essa chama, essa coisa que ardia, que não deixava ele se conter quando ele via essa situação. E a gente precisa, aqueles de nós que não temos isso, precisamos orar pedindo isso para o Espírito Santo, para que Deus nos encha desse amor que Paulo tinha pelas pessoas. Sinceramente, é algo que eu preciso orar para que o Espírito Santo me encha cada vez mais. Muitos dos meios nos quais eu convivo são de pessoas que estão totalmente entregues aí aos seus próprios prazeres, levando a vida da maneira que entendem ser o melhor para elas, porém desconsiderando aquilo que Deus quer para a vida delas, os planos de Deus para a vida delas. E em amor eu entendo que eu preciso me conectar com isso e não aceitar que elas continuem vivendo assim. Não sei se você se conecta com esse ensinamento, mas certamente é um ensinamento para mim. Assim como Paulo não conseguiu se conter quando viu a cidade entregue à idolatria, eu preciso começar a trabalhar melhor isso na minha vida também. Se você se conecta com isso, pega esse ensinamento para você, porque creio que é Deus falando com a gente, Deus colocando algo importante nos nossos corações. Atos 17, então, aí é um capítulo cheio de coisas para a gente aprender, cheio de assuntos para estudar. Não esquece de orar, não esquece de voltar e dar uma lida de novo em Atos 16, se adiantar um pouquinho, lê Atos 18 aí. Se precisar, ver esse vídeo de novo com calma, lê o que eu escrevi lá no blog, ora, pede orientação do Espírito Santo, se dedica no estudo de Atos 17, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito no seu coração. Bom, é isso, aqui do lado já devem estar aparecendo outros 2 vídeos para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.